Bom dia a todos, sejam bem-vindos nesse webinar, onde hoje vamos falar sobre processos de recrutamento. Isso é o início de uma série que vai ser especializada em processos de RH. Então hoje é o primeiro episódio, onde vamos falar da primeira etapa, que é o recrutamento. Antes de começar, deixa um pouco apresentar a equipe que vai guiar esta discussão de hoje. Então, temos nosso diretor comercial, Rodrigo Jerez, que vai chegar um pouco mais no fim dessa apresentação, justamente para explicar para vocês como dar continuidade sobre esse assunto entre a sua empresa e EF. Também comigo hoje temos Wallace Oliveira, nosso diretor especialista em transformação organizacional. Se você quiser, Wallace, eu te deixo te apresentar. Obrigado, Maxence. Meu nome é Wallace, eu trabalho na Reflow, antiga Venk. Nós somos uma empresa já de mais de 20 anos. Eu sou profissional, eu já fui certificado CBPP, trabalho com isso desde 2005, mais ou menos, e eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que a gente já teve aqui com processos especificamente de RH, tá? A gente vai antecipar alguns elementos dos próximos webinars, tá? Mas hoje eu considero um aquecimento para a parte de RH. Então, desejo a todos aí um bom evento. Obrigado. Então, eu mesmo, Maxence, então sou especialista em modelagem e automação usando a notação BPMN. Então, como falou Wallace, hoje vamos dar para vocês uma visão estratégica, mas também de experiência, como o que já vimos com alguns clientes ou outros parceiros sobre justamente o assunto do recrutamento. Então, agora, deixa eu explicar um pouco como vai ser esse webinar de hoje. Como o Wallace falou, desculpa. É o primeiro webinar de uma série sobre RH, a gestão humana em empresa. Então, hoje vamos falar do recrutamento, que é essa primeira etapa. Então, em primeiro lugar, vamos ver os diferentes desafios do recrutamento, onde as empresas têm dificuldades, generalmente. Depois disso, vamos explicar 8 etapas chaves justamente para resolver esses problemas. E, terceiro lugar, vamos ver como implementar no eFlow essas 8 etapas. Porque o objetivo também desse tipo de webinar é de apresentar para vocês processos já prontos, modelados e automatizados, justamente sobre um tema, e hoje é o recrutamento. E, por final, vai ter uma sessão de perguntas e abertura de discussão. Então, sobre isso, você pode clicar na direita da sua tela um botãozinho com ponto de interrogação. Aqui você pode escrever sua pergunta, mandar para nós e no final, como Wallace e Rodrigo, vamos ver e ler essas diferentes perguntas. Também, no nosso lado, temos um sistema de enquete. Dessa vez é nós que vamos perguntar coisas para vocês. Então, vamos liberar 3 enquetes durante essa apresentação, justamente para conhecer um pouco melhor vocês e entender um pouco como podemos ajudar vocês. Então, já para começar, eu vou liberar uma que vai aparecer no lado direito de vocês, da sua tela. Feito. Então, a primeira enquete está disponível para vocês. Então, antes de começar sobre o recrutamento, eu vou deixar Wallace apresentar um pouco a empresa e quem somos. Wallace, acho que seu micro está... Perfeito. Bom, vamos lá. Nós somos uma empresa digamos assim, origem brasileira, tá? Nós somos uma empresa criada no ano de 2002. Desde 2007,
nós atuamos nesse mercado de tecnologia de soluções para BPM. Então, nossa experiência começou com o projeto SOX, dentro da companhia Vale Rio Doce. De lá, nós criamos um produto para automação de processos em 2007. E em 2014, 2015, nós começamos um projeto de internacionalização. Nós pegamos a solução antiga, migramos ela para o ambiente de nuvem e começamos a trabalhar esse produto em 4 idiomas: o inglês, o português, o espanhol e o francês. Então, hoje nós temos uma base de clientes maior no Brasil, mas também com alguns clientes até de destaque na Europa, especificamente a França. Tá? Os clientes da nossa empresa normalmente são clientes típicos de soluções de BPM. São empresas de médio e grande porte. Mas existe também uma abertura para pequenas empresas com contas criadas dentro do próprio aplicativo, por meio de carrinho de compra e pagamento por cartão de crédito. Imagino até que alguém aqui já seja cliente dessa modalidade também. Tá? Então é isso. Então nós já estamos há quase 20 anos nesse mercado e nessa virada para o mercado internacional, nós criamos um produto que fosse capaz de atender não apenas somente a automação, mas também a documentação, de forma que o cliente tenha uma experiência completa de BPM. Tá? Hoje nós vamos mostrar diagramas, mas também em alguns momentos o Marcos vai mostrar algum formulário, alguma coisa assim. No fim, nós vamos deixar o contato comercial do Rodrigo Herez, e aí a gente pode continuar essa conversa com vocês, tá bom? Acho que é isso, Max. Obrigado. Então, depois de se apresentar o eFlow à empresa, vou explicar rapidamente o que é o eFlow, a plataforma. Então, como o Wallace falou, é pelo internet, na nuvem, um SaaS, que vai ter 4 objetivos. O primeiro é a modelização e a documentação dos processos de negócio usando a notação BPMN. E quando esse trabalho é feito, dá para compartilhar com seus usuários toda essa documentação através de um portal online ou do modelo que você pode personalizar através do template do PDF. O segundo objetivo é de usar todo esse trabalho para automatizar seus processos, ou seja, deixar a abertura da plataforma para seus usuários executar, criar instâncias, seguindo todo o workflow que você fez, seguindo os formulários, enfim. E o terceiro objetivo, então, de dar a capacidade para seus gestor, manager, de ter uma plataforma para monitorar e analisar o que está acontecendo dia após dia sobre seus processos, graças a dashboard e KPI. E, para terminar, tudo isso vai criar uma base de dados para vocês, gestor ou analista de processos, para justamente estudar, com muitos dados, a performance mesma dos seus processos. Ou seja, saber se você está atingindo o seu objetivo, onde são os pontos fracos, onde tem gargalhos, enfim. E a partir desse momento, você vai poder criar um círculo para voltar no ponto número 1 e aprimorar continuamente seus processos. E hoje, finalmente, o assunto do recrutamento é um bom exemplo para mostrar como podemos fazer no EF. Então, justamente, falando do recrutamento, que é para nós um processo de recrutamento. De verdade, como eu falei, vai ser a primeira etapa de um grande mapa, finalmente, da vida de um funcionário dentro da empresa. E hoje, o recrutamento vai ser 2 processos vinculados, onde vai ter, na primeira etapa, o pedido do gestor, que vai precisar fazer um recrutamento, até o final, a formalização do contrato. Então, vamos, no nosso lado, ter 2 processos vinculados, um mais sobre o recrutamento
e outro sobre a entrevista do candidato. Então, como eu falei, o objetivo de hoje é de apresentar processo já feito que você vai poder recuperar, editar, se precisar, para que seja mais, como falar, adaptado sobre a exigência da sua empresa. Então, agora eu vou deixar o Wallace explicar um pouco onde as empresas têm dificuldade justamente sobre o processo de recrutamento. Perfeito, Max. Olha, eu te diria que a maioria dos problemas são problemas típicos de design e execução de processos. São problemas que você vai encontrar em qualquer um dos processos aqui de recursos humanos, tá? Mas assim, encaixando então na questão do recrutamento, a falta de visibilidade do processo. Então, espera-se o quê? Que quando um gerente, um gestor, registre uma demanda de recrutamento no RH, é desejável que ele tenha uma visão de em que ponto do processo ele está. Para que ele tenha até mesmo uma visão de quando ele vai ter essa pessoa no trabalho executando as suas funções, né? Então, expor isso daí, essa rastreabilidade, você consegue agregar maior qualidade ao serviço que está sendo prestado para o RH. Especialmente quando o RH ele tem um grande volume de transações. Então, nós já tivemos clientes com 1.500 demandas de RH no mês. E também quando o RH é parte de uma central de serviços compartilhadas, que por consequência também vai gerar muito volume. Então, quando você consegue dar visibilidade, essas partes terão um canal, um local, provavelmente aí já envolvendo automação, onde ele vai conseguir ver o andamento do seu processo. Em seguida, a padronização. Pode não parecer, mas padronização ele é uma característica também de qualidade. Quando você trabalha sempre de uma forma homogênea, constante, você transmite para as outras pessoas, que no caso do RH são outras áreas da empresa, você transmite para eles uma ideia de serviço sendo executado com qualidade. Não é burocracia, é padronização, tá? Falta de coordenação, isso é muito importante, porque eu acho que o onboarding que vem em seguida, esse item é mais importante ainda, né? Mas aqui você já começa a ter o quê? Interação entre o RH e quem demandou essa contratação, né? São as entrevistas, provavelmente, a seleção do candidato. Então, isso precisa ser feito de forma coordenada, sem que o bastão passe de um para o outro e fique parado no vácuo, entendeu? Se isso que eu coloquei acima não ocorre bem, aí você começa a ter atrasos, né? Que foi justamente esse exemplo que eu dei agora, né? Chegou a hora de entrevistar, passei a bola para o entrevistador e não me comuniquei direito, né? Não foi clara essa transição, e aí eu começo a ter problemas. E perda de candidatos. De repente eu tinha um candidato muito bom, mas o meu processo foi enrolado, faltou tração, faltou entendimento e eu perdi um talento. Isso aí talvez seja o maior dos prejuízos, tá bom? Aqui é como se fosse uma visão consolidada de tudo que eu falei. Tem a parte que a gente enxerga em cima, né? Que é o aumento de tempo de recrutamento, né? A dificuldade para contratar as pessoas certas, a perda de talentos. E o que está submerso são os nossos processos. Então a gente tem que atacar essa falta de controle, essa falta de visibilidade, uma estruturação fácil da gente entender e das pessoas atuarem. Não é para criar um processo mega, ultra
sofisticado com 375 tarefas. Não é isso. É aquilo que é essencial. Menos é mais. Tá? É uma coisa que eu sempre digo para o meu time. E a ausência, obviamente, de uma visão global. Tá? Então, aqui é uma consolidação e estabelecer para vocês onde ficam cada um dos problemas, o que eles vão afetar. Tá bom? Marcos, eu acho que é isso. Próximo. Agora é contigo. Então, agora que colocamos na mesa as diferentes dificuldades sobre o processo de recrutamento, aqui na tela vocês podem ver 8 etapas, ou objetivos, podemos falar, que precisamos atingir durante esse processo de recrutamento. Vai do início, que é a solicitação do recrutamento, até a formalização do contrato. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela e apresentar justamente o exemplo do processo que vai responder justamente a esses diferentes pontos. Então, só um momento. Acho que a partir de agora, você vai conseguir ver minha tela. Voilà, você confirma? Você pode ver minha tela? Sim, estou vendo. Perfeito, então. Gente, se está pequeno para vocês, você tem a possibilidade de ter um ícone baixo direito da ferramenta para colocar tela cheia, tá bom? Então, aqui vão ser os dois processos que vamos estudar e apresentar hoje. Um de contratação e um da entrevista de recrutamento. E os dois vinculados vai representar o processo mesmo do recrutamento. Então, em primeiro lugar, vamos abrir a contratação. Tela cheia, está tudo bom. Então, como o Wallace falou um pouco antes, vai envolver dois atores principais, o gestor e recursos humanos. E vai ser a mesma coisa para o processo que vai seguir. Tudo bom. Então, aqui, agora eu vou crescer um pouco porque eu vou mostrar etapa a etapa do processo. Então, melhor assim. Vai começar com a formalização. No PowerPoint que eu vou compartilhar depois com vocês, a primeira etapa é justamente a solicitação do recrutamento. E aqui, o mais importante é de ter uma traçabilidade e uma comunicação perfeita como recursos humanos. Ou seja, que precisamos de verdade. E por isso, nessa primeira etapa, colocamos um formulário com as informações-chave. Ou seja, vai ter a vaga, quantidade de vaga. Imaginamos que não é apenas um recrutamento de uma pessoa, mas você tem um projeto que vai ter talvez múltiplas pessoas que vão precisar trabalhar nesse projeto. Então, podemos ter uma quantidade superior a 1. Depois, vamos ter a informação-chave, que são responsabilidade, competência, o perfil, justificava por que precisamos desse cargo, o local de trabalho, o tipo de contrato, ou seja, várias informações que na sua empresa você pode achar necessárias. Então, isso é importante que o gestor pode preencher todas essas informações para comunicar depois como recursos humanos. Geralmente, para esse tipo de ação, precisamos dar acesso para esse usuário, que é o gestor, a um portal online onde ele vai poder criar essa solicitação. Então, aqui, por exemplo, ele deveria poder, e isso é fácil para fazer no Airflow, aqui, vou fazer aqui, dar a possibilidade de poder iniciar pelo portal. E a partir desse momento, o usuário ele vai poder criar a demanda seguindo o primeiro formulário. Então aqui, contratação. E como você pode ver aqui, vamos encontrar exatamente o mesmo formulário que temos na primeira tela. Então basta para o gestor de preencher as informações
E que pode ser interessante dentro do Airflow, por exemplo, e aqui eu vou buscar cargo e vai preencher diferentes informações. E sobre isso, vou voltar sobre esse assunto para explicar o potencial sobre isso. Então, a partir desse momento, vamos chegar na segunda etapa-chave, a validação do recursos humanos. Então, o que vai ser interessante para a pessoa de recursos humanos é de receber, então no Airflow vai ser assim, vou ter um exemplo, o número 30, que é a demanda número 30, onde o recurso humano ele vai ter a possibilidade de ver tudo o que foi preenchido para o gestor, ele vai poder analisar e dar a aprovação ou não. Ou seja, aqui o que é mais importante é de deixar abertura ou para recusar a demanda, ou para aceitar e continuar na frente, ou para atualizar, justamente para ter essa comunicação que às vezes está faltando durante esse processo entre os dois atores principais. O terceiro ponto é a definição da vaga. E como você viu durante meu exemplo aqui, quando eu estava buscando uma vaga, teve a possibilidade de recuperar já algumas informações. Isso é uma coisa chave durante esse processo, de ter as informações já preparadas. Dentro do Airflow, o que pode ser interessante é que você pode criar base de dados dentro do seu ambiente, onde você pode criar, por exemplo, aqui, uma lista de cargos com as diferentes informações que você viu no formulário. Então, aqui, por exemplo, você poderia clicar ali e preencher as diferentes informações sobre o cargo. Então, isso é bem interessante porque depois, dentro do seu formulário da instância do trabalho, essas informações podem chegar. Então, como você viu nesse exemplo aqui, já preenchido, e você poderia dar a mão para o usuário final, que seja o gestor ou recursos humanos, para adaptar, atualizar esses dados em função do projeto envolvido. Depois, vamos chegar no ponto número 4, que vai ser a atração do candidato. Então, aqui, importante de fazer um ponto sobre essa parte que é a publicação da vaga. Você vai escolher os diferentes canais que você achar interessantes para a sua empresa para publicar essa vaga com as informações-chave que decidimos antes. O perfil, as missões, competência, enfim. E a partir desse momento, você vai ter a fase da seleção. Essa seleção, o objetivo daqui é de fazer um pré-filtro para o gestor, que vai ser a etapa da entrevista. Então, aqui, o que pode ser interessante é que uma pessoa do RH, com algumas informações, pode já eliminar candidatos. Ou seja, por exemplo, aqui, nessa etapa, o que pode ser interessante dentro de um formulário é de criar uma tipo de tabela onde você vai poder cadastrar cada candidato, trazer informações, por exemplo, as informações no nome, o currículo, e-mail, e também informações que podem já eliminar essa pessoa. Por exemplo, a disponibilidade, se ele está disponibilidade agora, em 3 meses, enfim. Ou a expectação do salário, que pode já ser uma diferença, que não pode seguir o processo. E que vai ser interessante nessa etapa, como eu falei antes, é de fazer um pré-filtro. Então, a partir desse momento, vamos gatilhar o processo da entrevista para cada pessoa que foi validado antigamente, então, para os recursos humanos. Em BPM, é possível de fazer isso usando esse tipo de tarefa que é em paralelo. Então, a partir desse momento, eu vou abrir outro processo, que é o processo, desculpa. Perdão, Max. Esse paralelo, ele vem a partir da lista de registros que você criou antes, né? Isso, exatamente. Tá. Tipo, a partir, où estava, acho que eu retirei, então estava o número
33, se não me engano. Um momento. Op, o número 30, acho. Exatamente. Então, quando vous puder, aqui, tac. Assim. Então, por exemplo, se eu aceito esses 3 candidatos, a partir desse momento, nesse elemento, ele vai gatilhar uma instância para o processo desejado para cada dessas pessoas. Então, é exatamente o que você falou. Olha. Da lista de registro, podemos gatilhar várias instâncias. Eu vou abrir justamente esse processo, que é entrevista. E aqui, justamente, temos os dois mesmo ator, que é o gestor e RH. O que é interessante aqui é que você vai ajudar o gestor sobre a comunicação. Porque aqui, ele vai receber toda essa informação que ele precisa para fazer a entrevista. Por exemplo, toda essa informação sobre a data, o nome do candidato, o e-mail, o telefone, e mesmo aqui, ele vai conseguir recuperar o currículo. Depois, também para ajudar ele durante essa entrevista, você vai dar para ele o nome da vaga, as responsabilidades, a competência, o perfil desejado. Assim, ele tem... Perdão, Max, que veio tudo daquele cadastro do perfil profissiográfico, não é isso? Isso, exatamente isso, como também a possibilidade de ter essa adaptação que fizemos um pouco antigamente no processo. E a partir disso, ele tem elementos suficientes para conseguir fazer a avaliação. Então aqui você vai colocar avaliação técnica, comportamento, e colocar os pontos fortes e pontos fracos do candidato. E isso vai justificar a decisão que ele vai tomar. Por quê? Porque aqui, a partir desse momento, se o candidato não foi aceitado por a justificação que eu vi, podemos parar o processo para esse candidato e não para o recrutamento mesmo. Isso é uma coisa bem importante para fazer a diferença. E você vai mandar um e-mail automatizado para o candidato, explicando por que não foi aceitado. E depois, se caso contrário ele foi aceitado, vamos passar na etapa, os dois últimas etapas desse processo, que vão ser a oferta e a formalização do contrato. E você vai passar a mão para, essa vez, os recursos humanos. Então, aqui, nessa parte, é uma comunicação entre os recursos humanos e o candidato, onde você vai comunicar a proposta. Então, o que pode ser interessante no Flow é você pode jogar um arquivo aqui dentro do formulário e recuperar esse arquivo dentro de um e-mail automatizado para o candidato. E depois você vai analisar a resposta. Se tudo está ok, então, a partir desse momento, Perdão, generalmente... Sim. Perdão, só para fazer um link com o que eu tinha falado. Lembra que eu falei? Padronização de processos. E uma forma das pessoas perceberem a padronização é essa comunicação padronizada, entendeu? Que é o que o Max mostrou no passo anterior, né? Então, é mais um momento que você tem de projetar nesse participante, dessa parte interessada, ou do inglês stakeholder, que você trabalha de forma organizada, entendeu? É justamente o que eu estou mostrando na tela agora, é um modelo de comunicado que vai se adaptar com os campos dinâmicos da instância. E então aqui essa parte da coleção do documento é muito importante, particular para compliance, e isso vai depender também do país onde você está e também o seu tipo de empresa, o tipo de cargo também. Por exemplo, tem cargo, você precisa ter uma justificação sobre diploma ou outras informações do país, por exemplo. Então, aqui poderíamos adicionar também um gateway, tá? Porque isso, infelizmente, um candidato pode ser recusado se ele não tem um bom documento. Então, é por isso que eu falei antes
que são modelos que você pode adaptar também, em caso das necessidades da sua empresa. Perdão, Max, deixa eu só dar um exemplo aqui, tá? Uhum. Por exemplo, em algumas áreas, inclusive, existem normas que você tem que seguir aqui nesse momento. Por exemplo, numa empresa de segurança, por exemplo, aqui no Brasil, você precisa consultar os antecedentes criminais da pessoa. Está previsto, eu tenho que fazer isso. Então, por exemplo, em São Paulo é muito comum empresas de portaria eletrônica. É uma empresa na área de segurança. Então, ele obrigatoriamente tem de ter um gateway aí, um gateway. Uhum. Nesse caso, é melhor ter um gateway que vai justamente abortar a contratação se teve algum problema com esse perfil, entendeu? Pode seguir, Sim. Max. Aham. E depois temos, quando temos todos os documentos, podemos passar para a criação do contrato. Mandar o contrato e esperar a assinatura. Sobre isso, essa etapa, se você está usando ferramenta de assinatura online, como por exemplo DocuSign, precisa saber que dentro do Airflow tem a possibilidade de fazer a integração com o DocuSign pela uma extensão nativa. Deixa eu ver. Acima, isso. Assinatura Assinatura de aqui. documento, isso. Aham. Então, só para explicar para você que se esse tipo de coisa é importante para você usar, você pode usar o Airflow para seguir o status justamente das suas assinaturas do documento. E a partir desse momento, quando o contrato está assinado, vai gatilhar o processo do onboarding, que vai ser uma coisa que vamos explicar no próximo webinar, porque é uma parte que necessita muita coordenação e como um deadline, um prazo definido em avance, porque tudo precisa ser feito antes do primeiro dia do novo funcionário. E antes de acabar com a explicação desse processo, aqui na parte dos documentos, você pode ter informações que são, como falar isso em português, que você vai precisar deletar depois, remover do processo, por questão das leis RGPD, por exemplo, na Europa. Só para dizer que no EFLU Perdão, Max, também... aqui no Brasil Sim. também tem uma lei geral de proteção de dados, LGBT, entendeu? Tá bom. Isso é importante o que você está falando. Aham. E vamos ter uma funcionalidade onde você pode remover automaticamente ou anonimizar também campos, tipo nome, salário, esse tipo de coisa, uma vez que a instância está finalizada. Então você pode escolher 90 dias, assim você guarda esses arquivos durante 90 dias, em caso você precisar, e depois tudo está removido automaticamente. Então, eu sei que eu vou voltar no meu PowerPoint agora. Então, é isso, gente. Como você pode ver na minha tela, vemos os 8 objetivos para o processo de recrutamento que acabamos de apresentar dentro desses 2 processos de contratação e de entrevistas. Eu sei que é muitas informações, então colocamos tudo dentro de uma tabela que vai resumir justamente cada etapa, o objetivo de cada etapa, o problema que temos normalmente, como resolver esse problema e como implementar dentro do Airflow. Então, agora vamos passar para as perguntas. Então, uma pergunta que temos é saber se podemos editar esses processos. Sim, esses processos são modelos que fizemos com nosso conhecimento, mas vai ser possível de baixar esses processos. Isso eu vou explicar, ou deixar explicar ao Rodrigo sobre isso um pouco depois. E justamente, isso é um modelo onde você pode editar o fluxo, editar os formulários, sem problema. Então, acho que é a única pergunta que tivemos hoje.
Então, Rodrigo te deixou explicar mais ou menos como fazer se as empresas querem aprofundar este tema. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é muito importante, esse é um trabalho extremamente importante que nós temos aqui, o de divulgar o que nós fazemos. E eu gostaria de ouvir de vocês aí, entender as necessidades que vocês têm, e me coloco à disposição aqui para a gente poder marcar uma reunião, poder fazer uma chamada, mostrar para vocês os produtos que nós temos, como a gente pode ajudar vocês na questão de gerenciamento de processos. A gente tem muito mais coisa para mostrar, e eu estou ao dispor, meus contatos estão aí embaixo, então o meu e-mail, fico ao dispor de vocês, vai ser um prazer entender aí e ajudar vocês na solução das dores que vocês têm. Queria dar uma boa tarde para todos e agradecer pela participação. Obrigado. Wallace, acho que talvez você poderia falar um pouco sobre a avaliação das maturidades dos processos. Exatamente. Esse foi um trabalho que a gente começou a desenvolver faz 1 mês e meio, mais ou menos. Então, nós criamos algumas ferramentas que vão, digamos assim, por meio de perguntas-chave, ela vai te dar um diagnóstico de como está determinado tema. Então, um dos temas foi justamente recursos humanos. Então, ele vai avaliar a maturidade de recursos humanos. E nós temos outros. Temos a maturidade de processos como um todo, a maturidade da modelagem, alguns também de adoção de central de serviços compartilhadas, adoção de digitalização de processos. Então, são relatórios muito completos, tá? Você vai preencher online, vai demorar ali uns 3, 4 minutos para processar e terminar o relatório, e no final você vai ter um documento assim valiosíssimo, tá? Se você quiser, são cerca de 20 páginas, mais ou menos. Se você quiser, Wallace, eu posso compartilhar minha tela. Excelente. Então, opa. Normalmente você pode já ver a minha tela, você confirma? Isso. Isso é só para mostrar onde as pessoas podem, por exemplo, preencher o questionário que você estava falando. Exatamente. Então, diretamente dentro do nosso blog, por exemplo. E aqui temos o resultado. Isso. Esse está em inglês, mas ele também está em português, em espanhol e francês. Então, ele vai ter ali inicialmente uma espécie de classificação dessa maturidade, alguns pontos de destaque, normalmente 3, tá? Depois, Maxans, por favor. Depois, uma explicação de cada nível que você atingiu. Mais adiante, por favor. Depois ele vai agrupar as questões em análises, análise de gaps. Mais adiante. Aí um diagnóstico, mais uma página. E aí ele vai pegando cada tema e vai fazendo uma classificação e comparando com as outras pessoas que responderam o questionário. Então ele serve também como um benchmarking, tá bom? E aí ele vai seguindo. Aí são quantas páginas, Maxans? 19. 19 páginas, entendeu? O de adoção também é muito legal. Ele no final, ele dá um cronograma, um roadmap para você trabalhar a adoção, tá? A gente tem adoção de CSC e de digitalização de processos, tá bom? Esse é o recadinho que eu tinha a dar para vocês. Tá, deixa eu voltar agora na apresentação. Então, na minha parte, acho que fizemos o tour desse webinar. Eu quero agradecer a todo mundo e dar um recado que o próximo webinar vai ser sobre o onboarding. Então, já estava o primeiro webinar sobre o assunto global dos recursos humanos. Então, muito obrigado para todo mundo. Wallace, Rodrigo, se vocês querem falar uma última palavra no momento. Não, eu também gostaria de agradecer muito a todos e não deixem de participar dos próximos eventos, em especial o onboarding. O onboarding vai ser um evento maior, um conteúdo denso, robusto, e quem participar vai curtir muito, vai gostar muito. Obrigado.
desejar boa tarde a todos aí, tenham aproveitado e eu estou à disposição. Bom, muito obrigado a todo mundo e até logo. Tchau. Até.